Agora vamos só resolver questões envolvendo orações adjetivas e os pronomes relativos. As funções, o emprego, quando é que dá para substituir, quando não dá. Vamos aí, temos muito o que fazer. Vamos lá. Item 1. Sentia-me culpado por ter tratado com hipócrita condescendência mulheres que, de fato, desprezava. Mulheres as quais... Certo? Então, já sei que este que é um pronome relativo. Posso até ver logo a função sintática dele. Há um eu aqui, implícito. Sentia-me culpado por ter tratado com hipócrita condescendência mulheres que, de fato, eu desprezava. Mulheres, vamos substituir esse que por mulheres e isolar a oração. Mulheres, de fato, eu desprezava. Eu, de fato, desprezava mulheres. Objeto direto. Seria a função de mulheres, que é a função do que. Não sei dizer que ensinamentos tirei da leitura. Eu não sei dizer o que. Isso. Esta oração iniciada pelo que é o objeto direto do verbo dizer. É o objeto da ação de dizer. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Este que é uma conjunção integrante. Que função sintática exerce? Nenhuma. Então, o primeiro que é um pronome relativo, na função de objeto direto. O segundo que é uma conjunção integrante, sem função sintática. O item diz que, nos trechos que de fato desprezava e que ensinamentos tirei da leitura, o elemento que recebe a mesma classificação morfossintática. Não, nem morfo, que é a classe de palavra, morfologia, nem sintática, que é a função. 2. Também sobre a classificação do que. A cidade que se encontra em pior situação é Rio Branco. 2 orações, certo? A oração principal é a cidade é Rio Branco. Que se encontra em pior situação, a qual se encontra em pior situação. Esta oração qualifica o substantivo cidade. Esse que equivale a qual. Eu já sei que este que é um pronome relativo. Na função de sujeito, né? Já substituo. Cidade se encontra em pior situação. E esta oração é subordinada adjetiva restritiva. A prefeitura alega que encontrou obras paradas. A prefeitura alega isso. Esse que aqui é conjunção integrante. Esta oração é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E o que é uma conjunção integrante. As orações iniciadas pelo termo que exercem nos períodos em que ocorre função sintática idêntica. Não, a primeira é adjetiva, a segunda é substantiva. 3. Os juízes que se deparam com o tema dos conflitos familiares e da violência doméstica, ele vai pedir este que aqui, os juízes que se deparam com o tema dos conflitos familiares e da violência doméstica assistem a situações de violência extrema, marcadas pelo abuso das relações de afeto e parentesco, pela deslealdade nas relações íntimas de afeto e confiança. Esta oração começou aqui, foi interrompida. Esse que, substituível por os quais, é um pronome relativo. Então, ele vai introduzir esta oração aqui, que é adjetiva, que se deparam com o tema dos conflitos familiares e da violência doméstica. Assistem é a continuação desta oração aqui. Os juízes assistem a situações de violência extrema. Essa aqui seria a oração principal. Então, este que aqui é um pronome relativo, certo? Na função sintática de sujeito. Este que é um pronome relativo, refere-se a juízes. Se nós substituirmos o que por juízes, juízes se deparam, nós vamos ver que é o sujeito. E o examinador não pediu, mas vou aproveitar. Este se aqui é parte integrante do verbo deparar-se.
Então, o examinador está dizendo que o que é um elemento expletivo empregado apenas para dar realce aos juízes. Não. Ele é um pronome relativo. Pronome relativo nunca é expletivo. Expletivo é aquele elemento que nós podemos retirar da frase sem nenhum prejuízo, nem sintático, nem semântico. E aqui não, ele é um pronome relativo. 4. Existem casos que requerem algum tipo de tecnologia na investigação. Existem casos os quais requerem. Esse que é um pronome relativo. A oração principal é: existem casos, os quais requerem algum tipo de tecnologia, oração subordinada adjetiva restritiva, não há pontuação aqui. Este que é um pronome relativo que tem como referente casos. Para ver a função sintática do pronome relativo, vou substituir o que por casos. Casos requerem algum tipo de tecnologia. Se houvesse a palavra caso, seria o sujeito, então é a função do que. Vamos lembrar, para não perder a oportunidade, o sujeito de requerem é o quê? A concordância é feita com casos. A palavra casos determina a concordância, mas o sujeito é o quê? O que o examinador está dizendo? Na oração que requerem algum tipo de tecnologia na investigação, o pronome relativo que, é de fato pronome relativo, refere-se a um antecedente casos e exerce a função sintática de sujeito. Tudo certo. 5. Ele quer a função dos dois queis. Os pronomes relativos que e que, embora retomem elementos distintos, desempenham a mesma função. Então, já vamos ler vendo a função, eles já estão destacados. Para a surpresa de muitas pessoas acostumadas a ver em nosso país tantas leis que não saem do papel, as quais não saem do papel. Então, eu sei que este que é pronome relativo, tem como referente leis. Saindo o que e entrando leis? Leis não saem do papel, qual seria a função de leis? Sujeito. Então é a função desse pronome relativo. O regulamento marca avanços também no controle de gastos em fins de gestão e em relação ao novo papel que, o qual, papel que, papel o qual, as leis de diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar. Então, eu sei que este que também é um pronome relativo. Vamos ver a função dele? Ele se refere a novo papel. Sai o que e entra papel. Papel, as leis de diretrizes passaram a desempenhar. Põe na ordem direta. As leis de diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar papel. Qual seria a função de papel? Qual seria? Isso, objeto direto. Objeto direto de desempenhar. Mas nesta oração não há papel. Há o que substituindo papel. Então, ele é pronome relativo com a função de objeto direto. Os pronomes relativos que e que, embora retomem elementos distintos, de fato retomam elementos distintos, o primeiro retoma leis, o segundo retoma papel, desempenham a mesma função sintática nos períodos em que ocorrem. Não desempenham. O primeiro é sujeito, o segundo é objeto. 6. O patriarcado era o único sistema que não tinha sido abertamente desafiado. O patriarcado era o único sistema o qual não tinha sido abertamente desafiado. 2 orações. Essa primeira oração é a oração principal, o patriarcado era o único sistema, e essa segunda oração é subordinada à adjetiva restritiva. Na primeira oração, nós temos uma sequência sintática que é: o patriarcado é o sujeito, é verbo de ligação, e o único sistema aqui, na oração em que ele está, é predicativo do sujeito. Agora vamos ver a oração adjetiva? Na oração adjetiva eu tenho esse que é pronome relativo, que substitui o único sistema. Vamos substituir o que pelo único sistema? O sistema, o único sistema, basta colocar o núcleo, não tinha sido
abertamente, esse abertamente é advérbio, então é adjunto adverbial, desafiado. Ignore a outra oração. Qual seria a função de o sistema nesta oração se a palavra estivesse aqui? Sujeito, Tereza. Mas ela não está, né? Ela foi substituída por o que é um pronome relativo. Então, ele é um pronome relativo que exerce a função de sujeito. Vamos lembrar? O sujeito da locução verbal tinha sido é o quê? A concordância é feita com o único sistema, ou especificamente com o sistema. Quando o sujeito for o pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente do pronome. Leia o item. Ele está errado. O pronome que exerce a mesma função sintática do termo que o antecede, predicativo do sujeito. Não exerce. O termo que o antecede é um predicativo do sujeito da oração principal. E o que é o sujeito da oração adjetiva. Questão 7. O termo que também é a função do que. São dois que's aqui. Vamos lá. Observa-se que, só que o que ele quer são esses dois que estão aqui em negrito. Esse que aqui é conjunção integrante. Observa-se isso. Observa-se que os adolescentes são o único grupo etário que deixa, o qual deixa, então já sei que é pronome relativo, de citar qualquer hortaliça. Grupo deixa de citar qualquer hortaliça, é o sujeito. E o qual, grupo que, grupo o qual, grupo inclui doces. Se houvesse a palavra grupo aqui, isso aqui é outra oração, seria sujeito. Então, este que é pronome relativo também na função de sujeito. O termo que desempenha a mesma função sintática nas ocorrências da linha 2. No texto estavam as duas na linha 2. Aqui são esses dois que's que estão em negrito. Opa, aquela que erra na hora de passar o gabarito. Certo. Os dois são sujeito. 8. Ele quer também o quê? Vamos lá? Nós éramos especialistas que qualquer editora contrataria por somas astronômicas. Primeira oração, nós éramos especialistas. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Que qualquer, os quais qualquer editora contrataria. Então este que é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, essa oração é subordinada adjetiva. Não está precedido de pontuação separando essa oração da oração principal. Então, ela é adjetiva restritiva. Qual a função deste pronome relativo? Vamos lá. Especialistas, qualquer editora contrataria. Qualquer editora contrataria especialistas. Objeto direto. Segundo o quê? Tínhamos achado preciosidade que muitos colecionadores cobiçariam, as quais. Então, novamente, entendo que esse que é um pronome relativo, novamente é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque, olha, sem pontuação. Qual a função sintática desse que? Vamos substituir por preciosidades? Preciosidades, muitos colecionadores cobiçariam. Põe na ordem direta. Muitos colecionadores cobiçariam preciosidades. Objeto direto de cobiçariam. O primeiro que é objeto direto de contrataria. Nos trechos que qualquer editora contrataria por somas astronômicas e que muitos colecionadores cobiçariam, o vocábulo que introduz orações adjetivas restritivas, certo? Nas quais exerce a função de complemento verbal, certo? É um objeto direto, né? Todo objeto direto é um complemento verbal, certinho. Questão 9. Novamente, ele quer a função do quê? Os biógrafos dos grandes autores sempre tentam rastrear os livros que seus personagens leram na juventude. Os biógrafos dos grandes autores sempre tentam rastrear os livros os quais. Este que é pronome relativo. Introduz
introduz oração subordinada adjetiva, que não está separada da oração principal. Então, é a oração subordinada adjetiva restritiva. Vamos ver qual é a função deste que? Que seus personagens leram na juventude. Esse na juventude é adjunta adverbial, não vou nem pôr. Vou substituir esse que por livros. Livros, seus personagens leram. Põe na ordem direta. Seus personagens leram livros. Qual seria a função sintática de livros se eu estivesse aqui? Objeto direto de leram. Então é a função do que? Ele é um pronome relativo na função sintática de objeto direto. Na linha 2, o pronome que retoma os livros. E ambos os termos exercem a mesma função sintática nas orações em que ocorrem. Vamos ver agora qual é a função? O que eu já sei que é objeto direto. Vamos ver qual é a função de os livros dentro de sua oração? Os biógrafos dos grandes autores sempre tentam rastrear o quê? Os livros é o objeto da ação de rastrear, objeto direto também. Então está certo, mas olha, quero chamar sua atenção. Foi uma coincidência. Nem sempre a função sintática do que é a função sintática do termo que o antecede, lá na oração dele. Aqui coincidiu. Este que retoma livros e os livros é o objeto direto dentro da sua oração. E o que também é objeto direto dentro da oração adjetiva. Mas é uma coincidência. O pronome relativo pode exercer uma função muito diferente da função do seu termo antecedente dentro da oração principal, certo? Volta aí. Após a Segunda Guerra Mundial, os movimentos nacionalistas e independentistas que vinham se firmando desde o período entre guerras ganharam força tanto na África quanto na Ásia. Duas orações, olha só. Primeiro verbo. Vinham se firmando, que é uma locução verbal, e ganharam. A primeira oração, vou destacar aqui, ela é bem grande. Após a Segunda Guerra Mundial, os movimentos nacionalistas e independentistas, pare, porque esse que é pronome relativo, então ele introduz uma oração adjetiva. Continue aqui. Ganharam força tanto na África quanto na Ásia. Esta oração que está em destaque é a oração principal. Que vinham se firmando, os quais vinham se firmando. Esse que, substituível por os quais, é um pronome relativo. E ele é um pronome relativo com a função sintática de sujeito. Que vinham se firmando. Que vinham se firmando. Troque, substitua o que é o pronome relativo, pelo seu termo antecedente. Qual é? Movimentos. Se fosse movimentos iam se firmando, qual seria a função de movimento? Sujeito. Mas o que substitui o movimentos? Então, esse que é o sujeito. A concordância da locução vinham se firmando é determinada por movimentos. Os movimentos nacionalistas e independentistas determinam a concordância, porque a regra é quando o sujeito for o pronome relativo que, o verbo concorda com o termo antecedente. Mas o sujeito desta locução vinham se firmando é este que. Ele é um pronome relativo na função de sujeito. O que o examinador está dizendo? O trecho, os movimentos nacionalistas e independentistas exerce a função de sujeito da locução verbal vinham se firmando. Não. Não. Ele é o sujeito da oração principal. Ele é tudo que está em amarelo aqui é a oração principal. Então, os movimentos nacionalistas e independentistas é o sujeito de ganharam. O sujeito da oração adjetiva é o quê? Essa aqui de cima estava certa.
Os estudos mostram que é necessário. Os estudos mostram isso. Esse aqui é a conjunção integrante. Os estudos mostram que é necessário iniciar imediatamente uma forte redução na emissão de gases. Introduz uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, certo? Aí ele está perguntando se a substituição de que por os quais preserva a coerência e a correção gramatical do texto. Não, nenhuma coisa nem outra. Os estudos mostram os quais. Eu posso substituir o que por os quais se o que for um pronome relativo e se o referente dele estiver no masculino plural. Mas o que conjunção integrante não vira os quais, está errado. 12. A transitoriedade é apontada como um dos 7 pecados aos quais a memória humana está sujeita. 2 verbos, né? Isso aqui, que é uma oração, uma locução verbal, e esse aqui. Primeira oração, a transitoriedade é apontada como um dos 7 pecados. Segunda oração, ele vai qualificar os pecados. Oração subordinada, adjetiva, restritiva. Esse os quais tem como referente pecados. Esse a é uma preposição. Preposição, quando surge, a gente pergunta, veio com quem? E ela vai responder, eu vim com sujeita. Porque quem está sujeito a alguma coisa. Não posso tirar essa preposição, certo? Veja o que o examinador está dizendo. Ele está dizendo que a correção gramatical do texto seria mantida caso a locução pronominal aos quais fosse substituída por quê? Não, dava para substituir por a que. Este a como preposição, estaria certo se fosse a que. Quando ele me pede uma substituição de aos quais por quê, eu já duvido muito que esteja certo, tá? Porque ele suprimiu a preposição, e a preposição aqui é um termo exigido. O item está errado. A educação superior no Brasil não pode ser discutida sem levar em consideração o contexto em que ela surgiu, o contexto no qual ela surgiu. Esse aqui é pronome relativo. Posso substituir por onde, Tereza? Não, não posso, que contexto não é um lugar físico. Não é um espaço físico delimitado. Mas posso substituir por no qual. Esta preposição está aqui por conta do verbo surgir. Ela surgiu em um contexto. Em um contexto. Veja o que ele está dizendo. Caso a expressão em que fosse substituída por o qual, seriam mantidas a correção e a coerência do texto. Não, a correção não seria não, porque essa preposição tinha que reaparecer aqui. Dava para ser em que por no qual, mantendo a preposição em, mas ele tirou a preposição, vai ser erro de regência. A autonomia da universidade não significa que a instituição se afasta do contexto social no qual está inserida. A substituição de no qual por em que, parecido, né? Até o referente era contexto, aqui também. Contexto em que surgiu, contexto no qual está inserida, contexto em que está inserida. Quem está inserida em um contexto. A substituição de no qual por em que prejudica a correção. Não, vou trocar 6 por meia dúzia. O qual vai virar o quê? Que é pronome relativo, e esse no aqui não é em, mas o. Então, vai ser em que, sem problema. Se ele tivesse me dado só o que, eu não poderia, mas ele manteve a preposição. E tem 15. Tereza, é uma loucura isso, porque é muita coisa. Mas é assim mesmo. Não, olha, não tem jeito.
Não há como simplificar essa matéria. Ela é difícil, a gente precisa treinar, treinar, treinar. Pausa. Pausa aí. Pausa, refaz, vê de novo. Mas não tem jeito, tem que ter muito treinamento, muito exercício para a gente ganhar segurança, assim, rede de proteção para fazer exercício. Por isso é que a gente está aqui nessa maratona de questões. Vamos para 15. Nos casos em que, vou só ler aqui, vou ler o item para você entender. A substituição de em que por o qual acarretaria erro sintático. Parece que sim, não é? Porque em que não há uma preposição. Quando ele me dá o qual, essa preposição desaparece. Se ele tivesse me dado no qual, que seria em mais o, eu até leria este item com mais boa vontade. Mas em que por o qual, provavelmente não vai dar. Vamos ler? Nos casos em que a marca for registrada, o uso evidentemente comercial dessa marca, ou seja, com alguma intenção de lucro direto ou indireto, dependerá da autorização de seu titular. A marca é registrada em alguns casos e não alguns casos. Eu preciso do em. Então, dava para substituir por nos quais, mas não por o qual. Mas entenda que já de antemão eu tenho predisposição a marcar errado, porque na substituição ele suprimiu a preposição em. 16. Sobre o cuja. Parece o cuja aqui. Vou ler o item. Vou ler o texto. Artigo 1º. Reeditar o Programa de Responsabilidade Socioambiental do TJDFT Viver Direito, cuja base é a Agenda Socioambiental do TJDF, a base do programa, né? Cuja base significa a base do programa. Então, o referente de cuja, o referente do cuja é programa. Mas a concordância de cuja é com base. Nós já vimos isso. Sempre o pronome relativo cujo, cuja, cujos, cujas concorda esse pronome com o termo, o substantivo que sucede a este pronome. E é sempre um substantivo, certo? Vamos ver o que ele está dizendo? Na linha 3, o antecedente do pronome relativo cuja é a base. Não, a base não é um antecedente. O antecedente é programa. O que justifica o emprego do feminino singular nesse pronome? Sim, o que justifica o emprego do feminino singular é base. Mas o referente, o termo ao qual esse cujo se refere, o antecedente da oração anterior, é programa. Cuja base significa a base do programa. Então, está errado pela primeira parte. 17. Novamente o cuja. Mas, como toda inovação, a internet tem potencial cuja dimensão não deve ser superdimensionada. A dimensão do potencial, não é? Cuja dimensão quer dizer potencial cuja dimensão, a dimensão do potencial. Esse cuja no feminino para concordar com dimensão. Estaria mantida a correção gramatical do trecho, a internet tem potencial cuja dimensão não deve ser superdimensionada, caso se empregasse o artigo A antes do substantivo dimensão. Não, que ia ficar cuja a dimensão. Nunca há artigo depois desse pronome aqui, desse pronome relativo, cujo, cuja, porque a gente já viu, esse finalzinho já faz o papel que um artigo faria. Então, não seria mantida, não. Última. De acordo com a publicação Saúde Brasil, divulgada pelo Ministério da Saúde, o programa atenderá à população. Atenderá é verbo e divulgada é verbo, é particípio do verbo divulgar. Particípio do verbo divulgar.
A oração principal é, de acordo com a publicação Saúde Brasil, o programa atenderá a população. Quando ele coloca divulgada pelo Ministério, ele está caracterizando essa publicação, que é divulgada. A qual é divulgada? Só que ele reduziu esta oração. É comum que isso aconteça. Em vez de colocar o que é divulgada ou a qual é divulgada, ele só colocou divulgada. Mas continua a ser uma oração porque tem verbo, continua a ser subordinada porque depende da outra, continua a ser adjetiva porque está qualificando a publicação Saúde Brasil, é explicativa, você está vendo que está entre vírgulas, e é reduzida. Agora vem uma classificação que nós já sabemos fazer. Ela é reduzida. Por que ela é reduzida? Porque ela não é introduzida por pronome relativo. Reduzida de particípio. A oração adjetiva reduzida não é introduzida por pronome relativo. Ela pode ser reduzida de, vamos aqui, vi uma garota chorando no pátio. Chorando no pátio é um atributo da garota. Eu poderia desenvolver e dizer, vi uma garota que chorava no pátio. A qual chorava no pátio? Ah, então um atributo, uma característica da garota é que ela chorava. Oração subordinada, adjetiva, restritiva, porque não é toda garota, reduzida de gerúndio, porque chorando é gerúndio. Certo? Aqui, quando eu coloquei que chorava, eu desenvolvi. Poucos contestam as regras estabelecidas, as regras que são estabelecidas. As quais são estabelecidas é a oração reduzida mais frequente das orações adjetivas. Esta é a oração reduzida mais frequente, é a mesma daqui de cima, aqui do exemplo da 18, que está certa. Oração subordinada adjetiva, restritiva, reduzida de particípio. O verbo está no particípio. Isso aqui não é um adjetivo das regras, é um verbo. Um verbo que está no particípio de uma forma, aliás, na voz passiva, né? Elas foram estabelecidas. Vi uma garota a chorar no pátio. Aí é típico do português de Portugal. A gente no Brasil não usa muito isso, mas em Portugal ninguém diz vi uma garota chorando, vi uma garota a chorar. Eu estou aqui esperando você. Em Portugal as pessoas dizem eu estou aqui a esperar você. Chorar no pátio é um atributo da garota. Então, a oração subordinada, adjetiva, restritiva também, porque não tem vírgulas, reduzida de infinitivo. Não vamos ter nome de nomenclatura. É oração porque tem verbo, olha o verbo chorar. É subordinada porque depende de outra. É adjetiva porque está dando um atributo da garota. Vi uma garota chorosa, vi uma garota triste. Restritiva porque não tem pontuação. Reduzida porque não tem pronome relativo. E de infinitivo porque o verbo está no infinitivo. Das três modalidades de orações reduzidas adjetivas, a mais comum é a reduzida de particípio. Principalmente esse particípio aqui, porque normalmente a gente tira o que é. O programa, vírgula, que foi divulgado. E a gente não diz que foi, a gente diz simplesmente divulgado. É a mais comum. Tudo certo? Pode refazer tudo novamente e pode fazer a exaustão, até fixar, porque é assim que a gente estuda gramática. Bons estudos!